Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Gabi e hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre história local. Mais especificamente, vamos explicar para vocês o que é história local, qual a importância da história local e também vamos dar algumas dicas de alguns lugares na cidade de Bauru onde vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre a história local. Então, eu vou começar explicando o que é história local. A história local, ela é uma modalidade do fazer historiográfico, que a gente chama de historiografia, que estuda uma região específica, um lugar específico. Essa região, ela pode ser delimitada tanto por limites geográficos, por exemplo, a gente pode delimitar a geografia da cidade de Bauru, ou então quando o historiador mesmo delimita a região que ele prefere estudar. Pode acontecer isso também. A história local, ela costuma se referir a cidades, bairros, vizinhanças e aldeias indígenas também. Eu gostaria de falar um pouquinho também sobre fontes. Vocês sabem o que são fontes históricas? Então, as fontes históricas, elas são as ferramentas pelas quais o historiador faz a história. Então, elas são as ferramentas com quais o historiador trabalha. Eu vou dar alguns exemplos agora para vocês de fontes históricas que a gente pode estudar a cidade de Bauru. Uma infinidade de fontes históricas. O historiador hoje, ele pode fazer história com muita coisa, mas eu me atentei aqui a 4 exemplos de fontes históricas que se encaixam melhor quando a gente trabalha com história local e em específico com a história da cidade de Bauru. Então, o primeiro exemplo são as fontes documentais, também conhecidas como documentos oficiais, que são aquelas certidões de nascimento, casamento, óbito, também podem ser compras de terra, vendas de terra, que ficam nos cartórios das nossas cidades, né? O segundo exemplo são os patrimônios históricos. Os patrimônios históricos são aquelas construções históricas que carregam dentro delas uma importância extrema para a cidade. Então, no caso de Bauru, um exemplo muito bom é a ferrovia. Né? A ferrovia foi importantíssima para o desenvolvimento da cidade de Bauru. Então, aquele imóvel, né, no qual está situada a ferrovia, é de extrema importância para a cidade. Então, ele é um patrimônio histórico. O terceiro tipo de fonte são as fontes periódicas, que são o quê? Os jornais e revistas antigos, eles nos dão a oportunidade de ver o que as pessoas estavam falando, escrevendo e publicando naquela época, numa determinada época. E essas fontes, elas são riquíssimas, a gente consegue encontrar muita coisa nelas. E elas podem ser encontradas tanto em arquivos, a Unisagrado, ela tem o NUFES, né? Que é um arquivo imenso de periódicos do Jornal de Bauru, e também na internet a gente consegue achar num site que chama Hemeroteca Digital. Se você tiver curiosidade, coloca aí no Google e pesquisa, porque eles têm o maior acervo de periódicos digitalizados do Brasil. E por fim, o nosso quarto exemplo são as fontes orais. As fontes orais são aquelas informações históricas que passam de boca a boca, né? Que as pessoas vão contando. Eu tenho certeza que vocês devem já ter conversado com algum parente de vocês sobre alguma história da cidade de Bauru, do bairro de vocês, que eles sabem, que vocês nunca viram escrito em lugar nenhum, mas eles te contaram, né? Então é esse tipo de fonte que pode ser trabalhado também, e inclusive é a fonte que nós vamos trabalhar, que nós vamos desenvolver no nosso trabalho aqui com vocês. Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que todos estejam saudáveis. Então, hoje eu vim falar um pouco aqui sobre a importância da história local, né? E a história local, vocês têm que ter na cabeça que ela estuda um todo, coletivo. E nesse coletivo que vai estudar uma comunidade, a cidade onde você vive, o bairro, a rua que você vive. Por exemplo, aqui em Bauru, o que é muito famoso, o que é da localidade de Bauru? O Bauruzinho, a festa do Bauruzinho e tudo mais. Então, conhecer onde você mora, onde você vive, o que tem aqui de patrimônio histórico, né? E quando você se conhece onde você mora, você tem uma sensação de pertencimento. Como é que você vai pertencer a um lugar se você não conhece ele? Então, isso é muito importante para vocês, é muito importante para todos, na verdade, né?
conhecer onde você mora, conhecer, saber que a história não é só a história dos grandes acontecimentos, das grandes guerras, das grandes pessoas. Não, a história está mais próxima de vocês do que vocês imaginam. A história está aqui e a todo momento vocês estão vivendo a história. Por exemplo, um lugar que, sei lá, vocês moram em um bairro e nesse bairro tem uma praça que todo mundo se encontra, que todo mundo conhece, você vai lá brincar com seus amigos, vai lá encontrar com seus amigos. Então, aquela praça é um local de história. Então, o que nós queremos passar para você, que é a importância de conhecer a história local, você tem uma sensação de pertencimento aonde você mora, da onde você mora, onde você vive. Há exemplos de pessoas que moram num bairro, crescem lá e casam e continuam no mesmo bairro porque é o lugar dela, é o local que ela vive, é o local que ela pertence. Então, o principal foco da história local, a importância da história local é a sensação de pertencimento. Você, a partir do momento que você conhece onde você mora, que você conhece a história de onde você mora, você tem essa sensação de pertencimento ao local. Então, minha parte seria essa. Espero que vocês tenham gostado. E agora a Lara vai dar continuidade. É isso, gente. Fiquem bem e fiquem saudáveis. Oi, pessoal! Agora eu vou falar um pouquinho dos lugares onde a gente pode encontrar um pouco mais sobre a história de Bauru. Bom, no Museu Ferroviário, acho que a maioria conhece o museu e provavelmente foi lá quando era criança. E no museu ele conta muito bem sobre a história de Bauru. E também é um patrimônio e que é riquíssimo de fazer uma visita. Outro lugar muito legal para se visitar em Bauru é a Pinacoteca, que fica pertinho da Praça Rui Barbosa. O Centro Histórico de Bauru. Quando a gente vai na Batista, no calçadão da Batista, quando a gente olha para cima, a gente vê os prédios. E nesses prédios eles contam muito sobre a história de Bauru e o centro de Bauru, a Batista, é considerado o centro histórico da cidade. Outro local muito legal e que muitos provavelmente já visitaram foi o Teatro Municipal de Bauru. Lá tem um espaço riquíssimo de cultura, além disso tem a Biblioteca Municipal. E outro lugar legal para a gente conhecer é a Igreja Tenrikyo. Ela é uma igreja japonesa e é muito bonita e conta um pouquinho também sobre a história de Bauru. E por último, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Bauru, que fica ali na Praça Rui Barbosa, e eu acho que a maioria ou já passou em frente ou já entrou lá. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O meu nome é Ellen, eu tenho 20 anos, eu sou aqui da cidade de Duartina, pertinho daí da cidade de Bauru, e agora eu vou estar trabalhando no projeto de residência junto com a turma de vocês. Eu já fazia parte do projeto, só que eu estava trabalhando com a turma do terceiro C, agora eu fui realocado e vou estar trabalhando com a sala de vocês. Eu faço história na Unisagrado, tô no terceiro ano, e eu gosto de um pouquinho de tudo. Eu gosto de trabalhar a história das mulheres, história das mentalidades, história da África, enfim, eu gosto de um pouquinho de tudo. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a atividade do questionário dessa aula que está sendo passado para vocês. A gente deixou um vídeo para vocês assistirem sobre a história local de Bauru, e a gente gostaria de saber se vocês já conheceram algum dos lugares citados no vídeo, como o Teatro Municipal, a Pinacoteca, o Museu Ferroviário, e se sim, qual desses lugares vocês conhecem, e se vocês já ouviram de algum amigo, conhecido, parente de vocês, um pouco sobre a história de Bauru.